Ok, eu tô gravando e, bom, eu tava querendo fazer um vídeo mais diferenciado pra vocês, porque é mais um vídeo falando sobre uma série que eu assisti. No caso, eu vou estar meio que focando em um episódio que sinceramente me marcou um pouco, sabe? A série conta a história de Hannah Baker, que meio que se suicida na história. Isso é algo que é meio explícito de eu falar, já que é algo bem obscuro. E conta meio que a história de Clay, que eu não lembro o sobrenome dele, que acaba meio que descobrindo que a Hannah Baker meio que gravou 13 fitas que contaram exatamente o motivo dela ter se dado na história. Mas nesse vídeo eu vou estar falando mais sobre o episódio do Clay. Na série é apresentado que o Clay ele realmente tá tendo uma certa ansiedade em relação às coisas que ele acaba escutando nas fitas. O que realmente é algo que realmente dá um peso na consciência, sabe? Por, tipo, você recebeu uma fita, tipo, você coloca no lugar do Clay, você recebeu uma fita e, tipo, esse é uma cartela de fitas e nela está dizendo qual a vez de uma pessoa que faleceu, que uma das fitas mostra o motivo dela ter acabado com a própria vida. E você vai ser o culpado disso. É algo que realmente dá um certo peso na consciência. E, tipo, eu vou estar meio que falando um pouco mais em relação ao que aconteceu em relação à fita do Clay na história. Com o desenrolar da história, o Clay, ele acaba parando na própria fita. Ele acaba parando na própria fita. E, tipo, isso realmente é algo que eu acho que é muito pesado, sabe? Porque eu realmente cheguei a ficar emocionado com esse episódio. É sério, eu fiquei emocionado com esse episódio em si, sabe? Porque a série realmente eu assisti numa época que eu estava meio mal emocionalmente, sabe? Eu, tipo, não tava tão bem emocionalmente. E eu meio que assisti essa série mais pra, tipo, talvez, ter algo pra me entreter e talvez, sei lá, aprender algo em relação a isso e, tipo, meio que sim, eu aprendi algo em relação a isso, que era meio que um dos motivos de eu estar meio mal emocionalmente. O Clay, na história, na fita dele, é falado que a Hannah, ela meio que tava passando por um momento difícil, sabe? Porque ela já tinha passado por muitas coisas, sabe? Tipo, de se sentir usada por, pessoas e tal, se sentir traída, se sentir chateada com a vida e tal, por conta das coisas ruins que aconteceram e tal, que foram meio que faladas na fita. O que realmente é algo que dá um certo peso no peito, sabe? Porque realmente as coisas foram meio pesadas até demais, sabe? Mas, tipo, resumindo, ela tava mal emocionalmente porque ela meio que se sentia é, usada, sabe? Pelos homens, basicamente por conta dela ter tido más experiências com homens e tal. E ela meio que recusa o Clay. Só que o Clay, ele meio que não entende isso, sabe? Ele não entende o quão mal ela tá emocionalmente, sabe? E ela meio que acaba pedindo pra ele sair e ele acaba meio que fazendo o que ela queria, porque ela não estava bem emocionalmente, então ele meio que respeitou isso dela, sabe? E tipo, o que realmente me pegou nessa história é que o Clay, ele realmente tem uma certa epifania de que ele podia ter acabado com isso, sabe? Por ele, tipo, pensar que ele estava revivendo aquele momento e que ele teria falado: Não, Hannah, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui com você até eu não poder mais. E por mais que você não me queira por perto, eu realmente não vou sair daqui porque eu vou ficar com você até o fim. E eu quero estar aqui por tudo, E o sabe? que ela fala basicamente é: então, por que que você não me disse isso quando eu tava viva? E cara, sendo sincero, essa parte realmente deu um certo peso. Porque eu me coloco real no lugar do Clay. Porque pra quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que realmente se importa demais com as coisas, sabe? Tipo, eu sempre me importo com as pessoas que eu gosto e tal. E eu realmente costumo deixar a minha emoção em segundo plano, sabe? Eu sempre me importo mais com como a pessoa tá se sentindo e eu sempre tento fazer ela se sentir feliz. Tanto é que esse negócio meio que me deixou realmente mal emocionalmente, sabe? Uma vez que uma pessoa que eu conheço, que eu realmente me importo bastante, tava mal emocionalmente. E essa pessoa realmente tem o costume de meio que afastar as pessoas quando ela não tá se sentindo bem emocionalmente. E ela meio que fez isso comigo, sabe? De uma maneira que me deixou triste, sabe? Me deixou chateado comigo mesmo por, tipo, eu, sei lá, senti como se, por mais que eu tentasse, eu não conseguisse ajudar a pessoa. E, tipo, isso realmente meio que remete o que aconteceu em relação ao Clay nessa história. Porque ele meio que, ouvindo o que aconteceu e tal, ele meio que fica triste por ele não ter conseguido salvar a Hannah. E ele meio que se culpa por, tipo, ele se sentir culpado, ele se sentir realmente o motivo dela ter partido, sendo que a culpa realmente não é dele, porque realmente aconteceu muita coisa que foi realmente pesada, sabe? A Hannah realmente, ela sofreu bastante na série, tipo, porque realmente ela se sentiu traída, tipo, em relação à amizade, sabe? Aconteceram coisas na história que
tipo, fez ela perder amizades e tal. Ela também, tipo, na história é contado que ela chegou a ser falada mal e tal, por conta de certas coisas. Quem assistiu a série realmente vai entender que o que aconteceu com a Hannah realmente foi algo bem pesado mesmo. E pra ressaltar uma coisa que meio que não tá nessa ideia do vídeo, é que realmente o que aconteceu com a Hannah, realmente eu já cheguei a sentir na vida real, sabe? De tipo, real, quando eu cheguei a ter ataques da minha depressão, que eu tenho depressão, realmente, esse episódio tocou no meu coração, me fez realmente chegar a chorar, porque realmente o Clay, ele meio que se sente mal, sabe? Ele se sente, tipo, como se ele realmente pudesse fazer alguma coisa, só que ele realmente não sabia disso, sabe? Ele realmente não sabia que a Hannah tava se sentindo mal, e ele só, tipo, respeitou ela, sabe? Tanto é que a Hannah na história, ela realmente fala na fita dele que o Clay realmente era alguém que ela considerava boa e tal, porque ele respeitava, ele não julgava e tal. E, tipo, é algo realmente que eu não consigo descrever com palavras, sabe? Porque realmente na série eu acho que você assistindo, ao invés de ouvir eu falando, é algo realmente mais emotivo, sabe? Tipo, você assistindo a série e entendendo tudo, você realmente vai chorar com esse episódio, sabe? E por que que eu tô fazendo esse vídeo? É mais por conta de que é, o emocional é algo que realmente tem que ser é, tratado com carinho, sabe? Porque, realmente, eu me identifico muito com o Clay, porque, tipo, na série realmente é mostrado também que ele meio que enxergava as coisas que a Hannah tinha passado e tal, ele, tipo, enxergava o que acontecia como uma certa ilusão. E eu também confesso que isso já aconteceu comigo, de eu meio que enxergar pessoas que eu me importo, tal, na minha vida, e, tipo, eu ficar me sentindo mal por essas pessoas não estarem aqui fisicamente, sabe? Tipo, eu me senti mal por pensar em coisas e tais, E sabe? Acho que é meio que isso. Realmente, eu recomendo quem ter visto esse vídeo e tal e assistir a série, porque realmente é algo que eu considero maravilhoso em relação a séries falando sobre a saúde psicológica. E, bom, acho que é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e falou.